A graça e a paz a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse e vamos agora à igreja em Tiatira, a cidade de Tiatira. Antes de lermos esse texto e eu passar para vocês o estudo, eu quero que vocês entendam uma coisa, que ele fala para as igrejas na cidade. Então ele fala cidade de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia, de Tiatira, de Esmínia. Ele não fala denominações, porque a sua igreja ela tem que mover uma cidade, ela tem que fazer a diferença naquele local. Então vamos ler rapidamente o texto de a carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próximo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós, tão somente conservarei o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dá-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira era uma igreja moralmente comprometedora. Em uma cidade comercial, com várias associações de comércio, cada uma com sua divindade patrona. Cidade que frequentemente patrocinava festas de idolatria, de orgias. Era famosa por suas mercadorias de lã e tintura púrpura. Quando ele fala de Jezabel, que Jezabel na realidade foi a esposa do rei Acabe, a qual ela promoveu uma religião cananeia em Israel. Mas aqui o seu nome aqui é simbolicamente uma figura de linguagem, como uma falsa profetisa que levava as pessoas à fornicação literal e espiritual. Ele fala assim: eis que aprosto de cama, está no versículo 22 ali. Aqui é uma punição do corpo físico, literalmente. Ele fala no versículo 23, matarei seus filhos. Na realidade são os seguidores que adotaram uma doutrina herética. A igreja precisava de mudanças reais. Elogio, olha como é interessante, houve um elogio. Amor, serviço, fé e perseverança que eram maiores do que antes. Mas parece mais um paradoxo. Porque ele elogia, ao mesmo tempo, mostra que tem alguma coisa que, apesar do elogio, tolerava culto de idolatria e imoralidade. Então ele tinha uma parte que queria alguma coisa, mas a maioria não. Ele gera uma instrução, Jesus gera uma instrução, a chegada do julgamento. A chegada do julgamento, a qualquer momento eles podiam ser julgados. Então era para manter a fé. E a promessa que ele dá para essa cidade de Tiatira, para essa igreja de Tiatira, que está dentro da cidade de Tiatira, é autoridade sobre as nações. Estrela da manhã, o próprio Jesus, anunciando o início de um novo tempo,
que é a nossa recompensa definitiva, amém? O próprio Jesus dizendo, se vocês se arrependerem, se vocês mudarem o caminho que vocês estão vivendo, e se vocês voltarem a mim, eu estarei com vocês anunciando um novo tempo. Amém? A carta da igreja de Sardes, vou ler também o texto que ele diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras que têm nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o, e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, pois são pessoas dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Era uma igreja da antiga capital do reino da Lídia e do rei Creso, que viveu entre 560 e 546, que emitiu as primeiras moedas de ouro. Aqui ela representa uma cidade totalmente decadente, por conta da luxúria, apatia, religiosidade licenciosa. O povo de Sardes era fascinado pela morte e imoralidade. Eles ficavam observando os ciclos da fertilidade da natureza e adoravam uma deusa chamada Ártemis, que era considerada a deusa da fertilidade. Em termos espirituais, a igreja de Sardes estava completamente morta. O Senhor pretendeu que essa carta fosse com uma certa urgência, um grito de alerta para essa igreja de Sardes. Que se a igreja de Sardes não fortalecesse aquilo que restava de espiritual, ela iria morrer. Porque não conseguiu prosseguir nas obras que honravam a Deus. Quando o texto mostra que viria como ladrão, que ele fala que viria como ladrão, ele não está falando da segunda vinda. Mas ele está falando de um rápido e severo julgamento. Não tem nada a ver com a segunda vinda de Jesus. Preste atenção, que muita gente pode confundir quando ele diz que viria como ladrão, mas por conta de outros textos. Mas nesse texto especificamente ele está falando, será um julgamento severo e um julgamento rápido. Contudo, havia poucas pessoas que não se contaminaram. Ele diz, as suas vestes serão brancas. Vão andar comigo. Pessoas que não se contaminaram. Assim andarão de branco junto com Jesus, porque são pessoas extremamente dignas de andar com Jesus. Ou sejam, poucas pessoas. Lembra aquele texto, né? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Vestes brancas. Eu acho lindo esse texto, ele fala assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O elogio que ele faz para Sardes: alguns têm mantido a fé, que são essas pessoas. A crítica: igreja morta. A instrução: arrepende-se e fortalece o que resta. Agora a promessa: os fiéis serão honrados. Amém? Até a próxima
Até o próximo estudo. Fique na paz. Que Deus te abençoe grandemente.